Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor João Paulo e hoje nós iremos tratar de um assunto muito interessante que são as migrações mundiais. Este tema ele é referente ao 9º ano do ensino fundamental e no PET 4 ele vai estar na 3ª semana, para que vocês consigam se localizar aí e se organizar melhor. Então vamos lá. Para a gente começar, nós vamos primeiro fazer uma parte de conceituação, de definir alguns conceitos importantíssimos para que a gente consiga compreender melhor esse conteúdo. Migrações, primeiro conceito aí importantíssimo. O que são as migrações? São os movimentos populacionais no espaço geográfico. Então, a população que muda de lugar, que muda de espaço geográfico, ela migra, de um lugar para outro. E o indivíduo que migra, ele vai ser ao mesmo tempo imigrante e emigrante. Qual que vai ser a diferença entre o imigrante e o emigrante? O imigrante é aquele que chega a um local diferente do seu local de origem. E o emigrante é aquela pessoa que sai do seu local de origem em direção a um novo local, para ele poder se estabelecer. Então, uma coisa importante, o indivíduo que migra, a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, ele vai ser ao mesmo tempo imigrante, onde ele está chegando, e emigrante, de onde ele está saindo. E é importante a gente fazer essa análise, porque as pessoas, no espaço geográfico mundial, nós temos o fluxo, o movimento de pessoas constante. Então, as pessoas, o tempo todo, elas migram. E se elas estão migrando, se elas estão se movimentando, nós vamos ter emigração, que vai ser essa saída, e nós vamos ter a imigração, que é a chegada desse indivíduo a um local novo, diferente do seu local de origem. As migrações mundiais, elas podem ter várias motivações, Então, as pessoas, elas se mudam de um local para o outro por diversos fatores, por motivos muito distintos. E aí, aqui a gente buscou enumerar alguns desses motivos que levam as pessoas a migrarem, a se mudarem de um local para o outro. Busca por novas oportunidades, oportunidade de emprego, ou para estudar, para fazer uma faculdade diferente, uma pós-graduação, alguma coisa assim, ou para aprimorar alguma língua estrangeira, as pessoas migram por causa disso também. Uma migração que ocorre muito são as migrações para países desenvolvidos. Geralmente as pessoas buscam países desenvolvidos, países que têm uma condição socioeconômica melhor, em busca de melhores oportunidades e de melhores condições de vida. Infelizmente, também existem as migrações forçadas, que são aquelas pessoas que migram elas não têm vontade de migrar, mas elas são forçadas por perseguições políticas, Nós temos aí o caso dos refugiados, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, tem aquela migração que ela é voluntária, que a pessoa vai porque quer, Mas também, infelizmente, nós temos as migrações forçadas, que as pessoas elas vão contra a vontade, mas elas precisam de migrar por algum motivo específico. Este mapa, ele mostra os principais fluxos migratórios do final do século XX e início do século XXI. E os países em verde são os principais destinos de imigrantes, então são países que têm fatores atrativos, e os países destacados em amarelo são aqueles países onde a emigração, a saída de pessoas, ela vai ser maior. E aí a gente percebe que os países que têm um maior desenvolvimento socioeconômico são os países que eles têm um poder de atração muito grande. Muitos perguntam assim, mas estranho, por que o Brasil e a Argentina estão destacados em verde se não são países desenvolvidos? Só que nós temos que analisar uma coisa importante. No contexto da América do Sul, o Brasil e a Argentina, eles se destacam em nível socioeconômico. Então,
as pessoas dos outros países da América do Sul, eles enxergam no Brasil e na Argentina, por exemplo, uma possibilidade de melhores condições de vida. Então, por isso que eles migram, a gente percebe justamente isso, né? Só que aí nós temos uma setinha ali do Brasil para os Estados Unidos, ou seja, né, são brasileiros em busca de melhores oportunidades de vida em um país desenvolvido. Né? E é o mesmo caso ali do continente europeu, que ele recebe um percentual muito grande de imigrantes, aqui da Austrália também, que no caso é um país desenvolvido. Então esse mapa ele é bem interessante, que ele mostra alguns principais fluxos migratórios. E a gente percebe justamente onde que atrai mais pessoas e de onde as pessoas elas tendem a sair um pouco mais. Só que aí, gente, nós temos que pensar o seguinte, que as migrações, elas causam alguns problemas também. Então, nem tudo aí vai ser vantagem. Então, os imigrantes, os emigrantes, eles enfrentam uma série de problemas que nós vamos ver aqui um pouquinho. Eu falei com vocês que os países desenvolvidos, eles têm essa atração, eles atraem mais a população que tende a migrar. Só que, muitas vezes, a população, né, ou até mesmo os governantes desses países desenvolvidos, eles têm resistência em relação aos imigrantes, não é? Então, não existe uma aceitação muito grande deste imigrante, dessa pessoa que está chegando nesse país. E aí nós vamos ter algumas realidades bem complicadas e bem tristes, que é o racismo e a xenofobia. O racismo, né, é um tema muito polêmico. É a discriminação devido à cor da pele ou raça e etnia daquele indivíduo, principalmente em países desenvolvidos, que muitas vezes recebem imigrantes que têm características físicas bastante diferentes das pessoas daquele país. Então, esses imigrantes enfrentam muito esse racismo. E a xenofobia, que é a aversão, ou seja, a resistência aos estrangeiros. E muitas pessoas, né, muitos países, muitos governantes de alguns países, eles têm essa aversão ao estrangeiro, essa resistência ao estrangeiro, que nós chamamos então de xenofobia. Um outro problema muito grave, muito complicado que nós temos no contexto das migrações são os refugiados. Lembra que no início eu falei com vocês sobre que nós temos aquela migração voluntária e nós temos aquela migração forçada? Pois é, os refugiados, no caso, é uma população que foi forçada, ela foi obrigada a migrar, a sair do seu local de origem por causa de guerras, né, por vários motivos. Então, os refugiados são esses povos que foram forçados a migrarem para outras localidades por causa de guerras, por causa de conflitos, por causa de perseguições políticas, por causa de diversos problemas. E no mundo, infelizmente, nos dias atuais, nós temos uma grande quantidade de refugiados. Então, se a gente pensar que nós temos um fluxo migratório muito grande e que grande parte dessa população que migra, ela migra contra a própria vontade, é um problema muito grave. É um problema muito grave mesmo que a ONU ou outros órgãos internacionais buscam justamente a solução para esses problemas, porque os refugiados, né, eles têm essa questão toda de ter que deixar sua casa, deixar sua pátria para poder ir para outro local, e aí isso gera problemas assim, muito significativos no contexto mundial. Essas imagens aqui, elas mostram justamente o que? A realidade vivida por refugiados. Né? Quando nós temos uma população refugiada, essas pessoas elas deixam o conforto do seu lar para ficar sempre, nós costumamos dizer, à deriva, né? Não sabe nunca para onde que elas vão, quais vão ser as condições, quem que vai ser responsável, né? Ali pela saúde, pela educação, pela segurança pública, porque infelizmente os refugiados eles acabam sendo um povo sem pátria,
porque eles têm o seu país de origem, mas que eles não estão nele, eles foram expulsos ou forçados a sair, eles estão num local diferente, e aí são pessoas que ficam totalmente perdidas e desprovidas de uma série de questões que são fundamentais para que a gente consiga sobreviver. Então, é uma triste realidade que a gente percebe, mas que hoje, até hoje, né, no século XXI, nós temos ainda uma grande quantidade de pessoas que vivem nessas condições. E é uma realidade bastante triste e problemática para a humanidade. Continuando sobre essa situação dos refugiados, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem, né, nós já vimos anteriormente, que é uma organização que tem por objetivo manter a paz e etc., ela faz mediações para buscar uma solução para a questão dos refugiados. A cooperação internacional, que é a ajuda entre países, a convivência pacífica entre os países, ela é fundamental para a solução destes problemas, né? Então, a união dos países, a cooperação entre eles, ela é fundamental para que o problema dos refugiados ele seja solucionado. Muitos países possuem campos de refugiados, que são locais que abrigam um grande contingente de pessoas. Então, nós temos campos de refugiados que têm milhares de pessoas e que estão ali há anos sem ter uma solução para esses problemas, sem ter uma possibilidade de voltar ao seu país de origem, não é? Essas imagens aqui também, elas mostram, são exemplos de campos de refugiados. E como eu disse, tem campos de refugiados que eles têm assim, já tem anos que as pessoas estão lá. Tem muitas pessoas que nasceram no campo de refugiados e até hoje não sabe, não tem ideia de como é ter um lar, né, ter uma pátria, ter um país, né, que vai te abrigar e que vai prover ali todas as políticas públicas de saúde, de educação, de segurança pública. E é uma realidade recorrente no espaço geográfico mundial, um problema que as organizações internacionais, que os governos dos países sempre procuram o quê? Solucionar, sempre existe essa preocupação. Só que, infelizmente, até hoje, nós não chegamos a uma solução para esse problema e o número de refugiados no mundo, ele tende a crescer cada vez mais, infelizmente. Migrações clandestinas, outro problema muito grave em relação às migrações. As migrações clandestinas, elas ocorrem quando as pessoas migram de maneira ilegal. E essa migração clandestina, ela gera inúmeros problemas, uma vez que o indivíduo ele não existe legalmente onde ele reside clandestinamente. Não é? Nós existimos legalmente, por exemplo, nós somos brasileiros, então nós temos uma certidão de nascimento, a gente tem uma lei que ela norteia a nossa existência aqui. Então, legalmente, nós existimos, então a lei ela nos ampara, nos protege. Quando uma pessoa ela tem uma condição clandestina, ela tem uma condição fora da lei, isso quer dizer o quê? Que legalmente ela não existe. Então pensem, um imigrante clandestino em um país, ele legalmente não existe. Então não tem uma lei, não tem uma legislação que vai proteger e garantir os direitos daquele indivíduo clandestino. Uma coisa importante de lembrar é que cada país possui regras próprias no estabelecimento das políticas de imigração. Essa imagem aqui, ela mostra, né, essa imigração clandestina que ela acontece em muitos países, né? Essas imagens aqui elas se referem muito à questão da imigração para a Europa pelo mar Mediterrâneo, que é um local que tem um grande percentual no caso, migrações clandestinas. Um outro problema muito grave das migrações clandestinas é o tráfico de pessoas. Como eu falei com vocês, a pessoa que é um imigrante clandestino, ele não tem nenhuma lei que o ampare. E isso o deixa muito à mercê dos outros, de pessoas que são mal intencionadas e tudo mais.
Como a pessoa ela não tem uma condição de estar legalizada naquele país, então essas pessoas passam por muitos problemas nessa migração clandestina, né? Elas ficam muito vulneráveis e aí elas ficam à mercê dessas práticas que são muito tristes e são muito recorrentes aí nesses países que têm essas migrações clandestinas. Como eu disse, como os imigrantes ilegais eles não possuem a proteção da lei, eles acabam se sujeitando à exploração, né? A diversos tipos de exploração. O trabalho forçado e mal remunerado, exploração sexual, tráfico de pessoas e de órgãos, dentre outros fatores. Isso é uma coisa muito grave pelo seguinte, né? Por exemplo, né, nós temos um indivíduo que ele é um imigrante ilegal em um país desenvolvido, né? Vamos colocar assim. Se ele tem uma condição de ilegalidade, a pessoa que o contratou para fazer algum serviço, ela pode pagar para ele o quanto ela quiser. Por quê? Aquele imigrante clandestino, ele não é amparado por nenhuma lei. Então, onde ele vai reclamar, onde ele vai buscar, né, uma melhoria salarial, onde ele vai fazer uma reclamação, uma denúncia, se ele não existe legalmente. Então, por isso que a imigração clandestina é um problema grave, porque a pessoa ela fica muito vulnerável, ela fica à mercê dos outros. E aí a gente tem essa questão do trabalho forçado, como eu disse, da exploração, né, do tráfico de pessoas, as pessoas são comercializadas como se fossem produtos, né? E uma realidade muito triste, que é o tráfico de órgãos, né? Que muitas pessoas, elas perdem a vida, né? Elas são assassinadas para que os órgãos sejam vendidos, sejam traficados para outros países. Então é uma realidade bem complicada e a ONU, ela possui políticas para a redução, né, dessas práticas. A Organização das Nações Unidas, como uma entidade mundial, ela busca a solução destes problemas constantemente. Esse esqueminha aqui mostra as vítimas de tráfico detectadas na América do Sul por gênero e idade em 2014. E a gente percebe aí que existe, né, as mulheres são muito mais vítimas, né, do tráfico humano e as crianças também do sexo feminino. E as principais nacionalidades das vítimas de tráfico de pessoas, né? A gente observa aqui, né, alguns países foram listados: África do Sul, Venezuela, Bolívia, Filipinas, Tailândia, Portugal, Cabo Verde, Namíbia e Equador. Então, são nacionalidades que, infelizmente, de onde existe mais essas pessoas vítimas do tráfico humano. Então, por hoje é só. Estudem bastante, leiam o conteúdo, né, dos PETs, realizem as atividades com atenção e, principalmente, fiquem em casa. Até mais! A seguir, se liga nas Ciências Humanas, Ensino Fundamental, 4º ano.